Eu vou começar a aula, o conteúdo, e depois, na próxima aula, provavelmente amanhã, eu faço a correção dessas páginas, tá? E aí, esse conteúdo, os colegas pegam depois lá no SAS Conecta, tá bom? Certinho? Pessoal, vai lá no bate-papo, quem está aqui presente, me manda o seu nome, para valer como chamada, ok? Enquanto isso, vou compartilhar os slides com vocês. E aí, os colegas que forem chegando depois vão entrando na nossa aula, ou então, esses colegas, eles vão... depois, esses colegas vão assistir a nossa aula gravada. Tudo bem? Perfeito? Bom, vamos lá. Turma, na nossa última aula, a gente estava falando do império em que Ciro começou a formar, mas que Dário foi o indivíduo que conseguiu fazer com que esse império fosse mais forte, fosse muito grande. Eu mostrei para vocês ao longo do tempo como é que essa governabilidade conseguiu ser garantida pelo Dário, né? Mostrei isso aqui para vocês e parei aqui. E aí eu falei para vocês que o Império Persa, ele contava com 4 capitais, né? E que uma das obras de Dário foi basicamente fazer com que os prédios públicos, os prédios administrativos dessas 4 capitais, que elas fossem muito enfeitadas, muito bonitas, para mostrar o quanto que ele era poderoso, certo? Só que o Dário, ele não parou aí de só querer enfeitar as 4 capitais. Ele sempre fazia muita publicidade dos seus feitos. Bia, o que é publicidade? É divulgar, a divulgação de alguma coisa. Então, o Dário, ele sempre fazia muitas esculturas, mandava fazer pinturas de coisas que ele fazia ao longo da sua vida. Então, ele colocava, mandava esculpir na parede de algumas construções, algumas batalhas que ele foi vencedor, pessoas que iam até o Império Persa para conhecê-lo. Quando ele recebia pessoas importantes, pessoas ilustres, ele sempre mandava retratar. Tá? Em quase todo o Império Persa, tínhamos estátuas de Dário para mostrar o quanto que ele era poderoso dentro do seu império. Tá? Então, o Império de Dário, né, enquanto ele governou o Império Persa, ele incentivou que os artistas produzissem muito como que era a sua vida, trechos da sua vida, do seu governo, para mostrar o quanto ele era um líder importante, um líder de destaque. Tá? Só que ele morre no ano de 486 a.C. E aí o seu filho, chamado Xerxes, ele assume o Império Persa. E aí, Xerxes, ele começa a querer invadir vários locais para ampliar o Império Persa. Inclusive, ele tenta ocupar, por exemplo, a Grécia e tudo mais, que era um sonho, inclusive, do Dário. Só que o Xerxes, ele não consegue expandir mais o território do que o seu pai tinha conseguido. E aí, ao longo do tempo, a partir do governo de Xerxes, o Império Persa começa a sofrer muitas invasões. E invasões que eram consecutivas de várias partes. Então, imagina, por exemplo, que esse círculo azul aqui fosse a área do Império Persa. Então, ele começou a ser atacado de vários lados. E o exército, que era muito forte, começou a ficar enfraquecido, porque ele estava atuando no império todo para tentar expulsar esses invasores. Muitas pessoas que estavam no exército, essas pessoas acabaram morrendo, muitas ficando gravemente feridas, impossibilitadas de continuar lutando. O que acontece então? Esse império vai enfraquecendo o seu exército e esses invasores conseguem dominar o Império Persa, né? Então, enquanto Dário sobreviveu, enquanto ele viveu, o seu império era muito forte, conseguiu resistir. A partir do governo de seu filho, o Império Persa começa a entrar em declínio. Tudo bem? Até deixar de existir. Beleza? Então, isso daqui era o que faltava para a gente falar do Império Persa. Agora, hoje, a gente vai falar dos hebreus.
que, na minha opinião, é uma das histórias mais bonitas de um povo que a gente tem e que, inclusive, muitos de nós já devemos ter ouvido falar, tá? Os hebreus, a história dos hebreus está muito retratada num livro para quem segue o cristianismo. O livro sagrado para quem segue o cristianismo é a Bíblia. E grande parte da história dos hebreus está narrada dentro da Bíblia. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esses hebreus, tá? Então, é o seguinte, esse povo, os hebreus, eles habitavam a Mesopotâmia. Lembra que a gente falou da Mesopotâmia um tempo atrás? Então, aqui, ó, as margens do rio Tigre e do rio Eufrates, né, que é onde eu estou passando o mouse, é a Mesopotâmia e é onde os hebreus habitavam, certo? Só que esse local, se vocês se lembram, é um local muito árido, um local muito seco. Lembra disso? E aí, os hebreus que viviam aqui na região da Mesopotâmia sempre ficavam migrando de um local para o outro, buscando alimento e pastagem para o seu rebanho de ovelhas, tá? Mas eles sempre ficavam aqui, ó, dentro dessa área da Mesopotâmia. E aí, a história desse povo é contada no Antigo Testamento da Bíblia, que é um livro sagrado para quem é cristão, tá? Durante muito tempo, a Bíblia foi a principal fonte de informações sobre os hebreus. Só que, com o passar do tempo, historiadores e arqueólogos conseguiram encontrar vestígios de locais onde eles habitavam, onde eles ficavam, e aí a Bíblia deixou de ser a principal fonte de informação. Qual que é a principal fonte de informações sobre os hebreus? Sítios arqueológicos, tá? E a Bíblia não é a principal mais fonte de informação, mas é uma fonte importante, porque muito do que o povo hebreu viveu é narrado na Bíblia. Tudo bem? Então vamos ver o que a Bíblia vai acabar falando. Bom, a Bíblia vai contar a história dos hebreus no Antigo Testamento, num livro que se chama Gênesis, tá? Então quem é cristão, seja evangélico ou católico, já deve ter ouvido falar do livro de Gênesis. Quem fez a catequese, escolinha dominical, né, já deve ter ouvido falar. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus teria escolhido alguns patriarcas para serem líderes dos primeiros hebreus. Ou seja, que seriam escolhidas algumas pessoas, homens, chefes de família, isso significa patriarcas, que deveriam fazer alguma coisa para liderar os hebreus, certo? Quem seriam esses patriarcas? Esses homens escolhidos eram três, tá? Os patriarcas escolhidos por Deus eram Abraão, Isaque e Jacó, ok? E aí, no que diz a Bíblia, segundo a Bíblia, Abraão teria tido uma visão de Deus e Deus revelado a ele que os seus descendentes formariam um grande povo e abençoado. Só que eles que habitavam essa região aqui, ó, as margens do rio Eufrates e do rio Tigre, não poderia ser o local que esse povo seria grande e abençoado. Para que esse povo fosse grande e abençoado, eles teriam que sair dessa região aqui, certo? Da cidade de Ur, tudo bem? Onde Abraão habitava, e ir para uma cidade chamada Canaã, certo? Então, a partir dessa visão, Abraão convocou toda a sua família e alguns dos seus servos e começaram a seguir todo um caminho em busca da terra chamada Canaã. Tudo bem? Certo? Isso tudo está narrado no livro de Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia, tá? Tá até parecendo aqui um pouco catequese, né, gente? Mas isso que a gente tem registros, né, que foram confirmados pelos arqueólogos e historiadores, tá? Então, essa foi a jornada de Abraão. Sair da cidade de Ur, percorrer todo esse caminho aqui para chegar até a cidade de Canaã, tá? Que seria o local onde o povo hebreu seria um povo grande e abençoado. Então, vamos ver como que foi essa jornada de Abraão para sair de Ur até chegar na cidade de Canaã. Bom,
Entre os séculos 19 e 18 antes de Cristo, né? No meio desse tempo, o grupo liderado por Abraão, da sua família e alguns de seus servos, teriam chegado à região de Canaã. É essa região aqui hoje, que é chamada de Palestina, certo? E aí, eles se estabeleceram nas proximidades do Rio Jordão. Então, aqui, ó, tem um rio chamado Rio Jordão. Então, eles ficaram bem próximo a esse Rio Jordão, ok? Nessa localidade, aonde eles se estabeleceram, aonde eles se fixaram, eles criavam alguns animais, principalmente ovelhas, certo? E eles cultivavam diversos tipos de plantas, sejam elas que serviriam para o seu alimento, como cereais, ou alguns outros que produziriam bebidas, entre outros tipos de gêneros alimentícios, como, por exemplo, o azeite. De tudo que eles cultivavam, se destacavam, por exemplo, as oliveiras, que eram utilizadas as azeitonas tanto para consumo quanto para produção de azeite. Era cultivada a figueira, onde se tirava o figo para se alimentar, e as videiras, que eram cultivadas as uvas, né? A uva eles faziam o suco e o vinho, tá? Então, ali nas proximidades do Rio Jordão, eles criavam animais e cultivavam diversas plantas. Quais que eram as principais? Oliveiras, figueiras e videiras, tá? De acordo com a Bíblia, quando eles se situaram na cidade de Canaã, né, na região de Canaã, a esposa de Abraão chamava Sara, ela já era muito idosa, tá? Só que mesmo sendo idosa, ela consegue engravidar e dar à luz a um filho, né, para Abraão. E aí, esse primeiro filho de Abraão e de Sara se chamava Isaac. Então, olha só, quando Abraão começou essa jornada para chegar a Canaã, ele com a sua esposa não tinha nenhum filho. Então, ele confiou em Deus de que ele conseguiria dar início a um grande povo abençoado. Ele olhou para ele mesmo, olhou para sua esposa, os dois já com idade avançada, pensaram o seguinte: bom, a vida inteira a gente tentou ter filhos e não conseguimos. Agora que nós estamos velhos, só por conta de Deus que a gente conseguiria ter um filho. E aí, quando eles chegaram a Canaã, em pouco tempo depois, a sua esposa, mesmo sendo idosa, consegue dar à luz a Isaac. E aí, o que ele atina na sua cabeça? Que, olha, o que Deus me prometeu, que eu conseguiria formar um povo próspero, um grande povo, de fato vai acontecer, né? Então, o Isaac, que é o seu filho, ele é aquele segundo patriarca. Se eu voltar os slides para vocês, quais que são os 3 patriarcas que Deus teria escolhido para liderar os primeiros hebreus? Abraão, Isaac e Jacó. Qual que é o nome do primeiro filho de Abraão? Isaac, né? Então, o primeiro patriarca foi esse Abraão, que foi o responsável por levar o povo hebreu da cidade de Ur até a cidade de Canaã. Quando ele se fixa na cidade de Canaã, ele tem um filho. Como que é o nome do seu filho? Isaac, o segundo patriarca que Deus escolheria para ser o líder dos hebreus. Pois não? Tia, Oi. existe um jogo baseado nessa história de Isaac chamado The Binding of Isaac. Eu não conheço, não. E tem sorte de não conhecer, é bem sombrio. Na verdade, Lucas, Bind of Isaac é sobre outra coisa. Mas, enfim, depois a gente discute sobre isso, tá? Vamos continuar aqui. E aí, pessoal, o Isaac, que foi o primeiro filho de Abraão, né? Ele teve um filho chamado Jacó. Esse Jacó seria o terceiro patriarca, tá? O Jacó, ao longo da sua vida, Deus teria rebatizado ele, mudado o nome dele. Então, Jacó seria transformado em Israel, tá bom? Então, quais que são os 3 patriarcas que a gente viu? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que seria chamado depois de
Israel. Então, eram esses três que seriam os homens responsáveis por dar uma formação a um povo muito grande, a um povo muito próspero, né? E esse Jacó, que era o terceiro patriarca, ele teria 12 filhos homens, tá? E esses 12 filhos homens, eles foram formando famílias que deram origem a algumas tribos de hebreus. Então, o Jacó, com essa grande quantidade de filhos que foram formando família, deu origem a uma grande quantidade de pessoas, tá? E aí, pessoal, nessa região aqui, ó, que está nesse mapa pintado de branco, é onde essas diversas tribos formadas pelos descendentes de Abraão se fixaram. Só que, nesse local, uma seca gigantesca atingiu esse local por volta do ano 1700 antes de Cristo. E aí esses hebreus começaram a ver os seus animais morrerem, as crianças passando fome, porque não tinha água nem para cultivar e nem para beber. O Rio Jordão começou a ficar muito seco. Então os hebreus olharam para uma área muito próxima que tinha um rio que tinha uma grande quantidade de água. Então os hebreus, no ano de 1700 antes de Cristo, começam a fugir dessa região de Canaã para o Egito. Só que quando os hebreus chegam no Egito, eles acabam o quê? Escravizados. Então eles fogem da seca para melhorar a vida deles, só que quando eles chegam no Egito, o faraó torna o povo hebreu escravo. E eles foram escravizados por mais de 400 anos. Muito do que a gente sabe sobre a escravização dos hebreus estão registradas nas pinturas de algumas pirâmides e construções do Egito. Aqui, por exemplo, mostra, né, os hebreus trabalhando e aqui os egípcios fiscalizando o trabalho, tá? Aqui nessa de baixo mostra a chegada dos hebreus ao Egito, quando é que eles foram escravizados, certo? Nesse período em que os hebreus foram escravizados, turma, a população cresceu muito, certo? A população começou a ficar muito grande. E aí, nesse período em que a população começou a crescer, essa população, ela sofria demais, apanhava muito, comia mal, morava mal, tá? E aí aconteceu alguma coisa que essa população de hebreus acabou escapando e voltaram para a cidade onde ele estava, aquela localidade chamada Canaã. Fala, Lucas. É verdade que eles daí foram libertados porque Deus mandou aquele cara e fez Vou falar disso agora, vou falar disso exatamente agora. Muitos de nós conhecemos, né, essa história. Bom, o que a Bíblia conta? Mas eu vi um vídeo sobre as 10 pragas do Egito. Vou falar sobre elas daqui a pouco. Fala. Acho que era Você vai falar sobre o Gênesis da Bíblia? A Gênesis foi mais ou menos o que eu acabei de falar, que foi a saída de Ur até Canaã, e depois de Canaã até o Egito, tá? Tá. E aí, pessoal, acontece o seguinte, né? Esse povo, os hebreus, lá dentro do Egito, eles estavam sendo muito castigados, né? E aí, lá no livro do Antigo Testamento, chamado Êxodo, conta a história desses hebreus fugindo do Egito, tá? Como que conta a história, né? O faraó começou a perceber que os hebreus estavam cada vez mais numerosos, o povo hebreu estava muito grande. E ele tinha medo, o faraó, de que esses hebreus se rebelassem contra o faraó e botassem o império egípcio em risco. O que o faraó fez para evitar que a população dos hebreus aumentasse? O faraó mandou matar todos os bebês, sejam homens, sejam meninos ou sejam meninas, certo? Então, o exército egípcio saiu e começou a bater na porta de todas as casas onde os hebreus moravam e começou a matar todos os bebezinhos. Muitos ainda deitados na cama, outros, por exemplo, estavam brincando na rua e assim por diante. Toda criança que tivesse menos de 3 anos deveria ser morta.
E aí, uma mulher chamada Joquebede tinha um filho bebê, poucos meses de vida. E aí, temendo que matasse o seu filho, ela correu até um rio, que era próximo à sua casa, colocou o seu bebê dentro de um cesto. E aí, nesse rio, a filha de um faraó sempre gostava de se banhar. E aí, quando Joquebede coloca o seu filho nesse cesto para ir rio abaixo, quem é que encontra esse cesto? A filha do faraó que estava se banhando. Quem que era esse bebê? Era um bebê que recebeu o nome de Moisés. A princesa, a filha do faraó, pegou aquela criança e a adotou como seu filho. Então Moisés, que era um hebreu, né, foi adotado pelo faraó, né, junto com aí a princesa, e foi criado ali dentro das pirâmides, como se fosse um príncipe mesmo, né? Só que Moisés, quando ele já estava adulto, ele observou um homem, um egípcio, um funcionário do faraó, espancando um hebreu sem motivo algum. Moisés fica furioso em ver aquela cena e acaba matando esse homem que espancava esse hebreu. E aí, os egípcios ficaram furiosos com ele, aonde já se viu um príncipe acabar defendendo os hebreus, né? Um povo que não valia nada, né? Aí, Moisés, temendo pela sua vida, ele vai fugir para uma cidade chamada Midian. Nessa cidade, Deus teria aparecido para Moisés. Ele apareceu como uma planta de fogo, mas que essa planta não queimava se você tocasse essa planta. Então, essa planta de fogo que não queima é chamada de sarça ardente. E aí, essa planta de fogo que não queima, a sarça ardente, era Deus que apareceu para Moisés. E Deus diz a Moisés que ele deveria ir até o faraó e exigir a libertação dos hebreus. Fala. Bia, Oi. eu vi um filme, aí mostrava que quando ele fugiu para essa cidade, ele se casou e teve um filho. Isso é Isso é verdade? verdade. Tá. Tá? E aí, pessoal, quando Moisés recebe essa missão, né? Ele vai lá para o Egito, ele chega no faraó e fala o seguinte: olha, vocês têm que libertar os hebreus, têm que libertar os hebreus desse sofrimento, esse povo não merece passar por isso. O que o faraó falou para Moisés? Você está doido, né? Bem capaz que eu vou libertar esse tanto de hebreu de escravo, que eu preciso deles, né? Não vou libertar de jeito nenhum. E aí, quando o seu pedido foi negado, Moisés olhou para o faraó e esbravejando começou a dizer que Deus mandaria praga contra todos os egípcios até que o povo hebreu fosse libertado. No total, pessoal, até os hebreus serem libertados, aconteceram 10 pragas sobre o território do Egito. Qual que foi a primeira praga? O banho de sangue. Tá? Nesse banho de sangue, o rio Nilo, né, e todas as águas que tinham no Egito viraram sangue, tá? Beleza. Nesse primeiro momento, o faraó autorizou os hebreus a ir embora? Não, resistiu. Qual que foi a segunda praga que Deus mandou? Rãs. Que as rãs cobrissem todas as terras férteis ao redor do rio Nilo. Assim, não era possível cultivar nada, que eram rãs que formavam um tapete às margens do rio. Ainda assim, o faraó não mudou de ideia. A terceira praga que Deus teria mandado foram piolhos, aonde qualquer pó da terra viraria piolho, certo? Aonde esses piolhos cobriam animais e pessoas, deixando todas atormentadas. O que aconteceu? O faraó não libertou os hebreus. E aí veio a quarta praga, moscas, mosquito, aonde veio uma nuvem de moscas nunca visto antes, que acaba por encher as casas de todo o Egito, a ponto das pessoas não conseguirem permanecer ali dentro, certo? Aí veio a praga número 5, porque a quarta não foi suficiente para que o faraó libertasse os hebreus. Na quinta praga,
todo o gado dos egípcios morreram. O faraó, ele não libertou os hebreus, mesmo tendo todo o seu gado morto. Aí veio o quê? A sexta praga. A sexta praga era basicamente uma série de feridas que apareciam na pele de pessoas e de animais. Essas feridas começavam a espalhar cada vez mais para o corpo, levando inclusive à morte de muitas pessoas. Mesmo muitos egípcios sofrendo com essas úlceras, com esses machucados na pele, o faraó não libertou os hebreus. Aí veio a sétima praga, que era o granizo, que é aquela chuva de gelo, aonde veio uma chuva muito forte, devastando todas as plantações. Aí nessa sétima praga, o faraó, ele pediu perdão a Moisés e disse que ele libertaria os hebreus. Mas pensou melhor e falou, não vou libertar os hebreus. Não libertando os hebreus, veio a oitava praga, a peste dos gafanhotos, aonde veio uma nuvem gigantesca de gafanhotos, de grilos, e começou a comer todas as plantas que tinham dentro do Egito, tá? Mais uma vez, o faraó não liberta, mesmo com essa praga, não libertou os hebreus. Aí veio a nona praga, que era uma grande nuvem que se estacionou sobre o Egito, fazendo com que todo o Império Egípcio ficasse numa escuridão por 3 dias. Nesse período, o faraó ficou, opa, eu acho que eu vou ter que libertar os hebreus, eu não aguento mais. Mas, de repente, finalmente, ele muda de ideia. E aí, a 10ª praga era que todo primogênito que nascesse dentro do Egito morreria. O que é primogênito? O filho mais velho. Então, todo mundo que tivesse aí o seu primeiro filho, as crianças iam morrer. Até que o filho primogênito de um faraó morre. E o que acaba acontecendo? O faraó, ele fica com o coração muito apertado porque ele tinha um sonho de ter um filho. E aí, quando o seu filho nasce, morre com poucos dias de vida. Uma criança que era forte, saudável, sem explicação alguma, começa a morrer. Quando acontece isso, o faraó, ele se vê derrotado. E aí ele faz o quê? Ele acaba prometendo de fato que os hebreus sejam libertados. E aí ele permite que os hebreus saiam do Egito em busca da terra chamada Canaã. Pois não? Eu lembro que quando eu vi o filme, ele mostrava que o Moisés, quando ele voltou para os egípcios, ele foi para lá e estava na casa dos hebreus. Só que o problema não era esse. O problema era que o faraó, ele queria que os hebreus dedurassem não, né? Mostrassem onde que estava. E a cada vez que nenhum hebreu falava, uma família era enforcada. Né? Porque ele era considerado um traidor, né? Porque ele acabou matando um funcionário egípcio porque estava batendo no hebreu, né? Onde já se viu um príncipe egípcio fazer isso? Quando na verdade ele estava seguindo o seu destino, né? Defendendo o seu próprio povo. Fala. Enquanto acontecia uma praga, tipo, a 2, a 1 ainda estava lá? Não. Por isso que ele voltava atrás, entendeu? Por exemplo, a 1, as águas viraram sangue. Nossa, eu preciso libertá-los. Aí, de repente, a água volta ao normal. Aí, acho que eu não vou libertar, não. Aí, de repente, vem outra praga. Aí, ele fica assustado e fala que vai libertar. De repente, passa. E assim por diante. Entendeu? A versão que eu ouvi não era assim, não. A versão que eu ouvi era diferente. E também, no primogênito, podia colocar sangue de cabra na porta para mostrar que adorava, que acreditava e adorava Deus, aí os primogênitos não morreriam. Ah, não, isso daí é lá em Jerusalém, tá? Você está confundindo. É quando o rei Salomão começou a perseguir as crianças com medo de Jesus Cristo, né? Que era considerado o rei ter nascido. Aí é outra coisa, tá? É outra história. Eu não entendi esse negócio de úlceras. Úlcera é ferida, tá? Imagina o seguinte, eu machuquei minha mão.
aquele machucadinho é uma úlcera, ok? Só que, se eu não cuidar dela, ela pode ir aumentando, certo? E por algum motivo, existem algumas doenças que podem dar úlceras no corpo todo, tá? Que são feridinhas no corpo, tá? É isso. Então, essa praga, as pessoas começaram a ter essas úlceras, essas feridinhas espalhadas pelo corpo todo, tá? Então, vamos lá, pessoal. E aí, com a 10ª praga, então, o faraó, muito sentido por ter perdido seu primogênito, acabou libertando os hebreus. E aí, Moisés recrutou todos os hebreus e, vão para Canaã. Só que o faraó faz o quê? Arrependeu de ter libertado os hebreus e forma um exército gigantesco para começar a persegui-los. E aí, de repente, Moisés estava em frente ao Mar Vermelho com todos os hebreus que estavam seguindo e lá atrás eles perceberam a chegada do exército. Para onde é que esse povo todo vai correr? E aí, Moisés levanta a mão sobre o Mar Vermelho e divide as águas do Mar Vermelho, formando um caminho. E ali ele manda o povo hebreu ir rápido para atravessar o Mar Vermelho. E aí, assim que o povo está atravessando, quando o exército começa a tentar atravessar essa passagem aberta no Mar Vermelho, o mar se fecha, destruindo todo o exército e matando a maioria das pessoas que estavam ali dentro. Tá? Então, a história da Bíblia, contada no livro do Êxodo, conta exatamente isso, a saída dos hebreus lá do Egito até chegar de novo à cidade de Canaã. Pessoal, esse período deles saírem lá do Egito para chegar até Canaã, que era chamada de Terra Prometida, levou 40 anos. Então, eles demoraram 40 anos para sair do Egito e chegar em Canaã. Nesse meio tempo, Deus teria aparecido para Moisés, tá? Já e quase no final da sua vida, e teria ditado a ele quais que seriam os 10 mandamentos de quem o seguiria. Que para quem é cristão, conhece os 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, não matarás, não cobiçarás coisas alheias, e assim por diante, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos cristãos foram criados aí por Deus e transmitidos a Moisés, que começou a divulgar pelos hebreus. Então, muito do que os hebreus difundiram entre eles nesse período de êxodo em busca da Terra Prometida foi criado lá nesse período, tá? Nessa migração. E aí, pessoal, depois de 40 anos, eles chegam a Canaã, que era a Terra Prometida, só que Moisés, ele morre antes de conseguir chegar lá, tá? E aí, aonde os hebreus se fixam, né? Foi chamada de Israel, local que existe até os dias de hoje, tá? Essa história desse homem chamado Moisés, que era um hebreu, mas criado por egípcios, que lutou para a libertação dos hebreus, é narrado nesse filme, um filme muito bonitinho, né? Ele é bem antigo, eu quando era criança assistia, deve ter no YouTube, deve ter em várias plataformas, chamado O Príncipe do Egito. Tá? Tem essa capa aqui, pode ser que alguém já tenha assistido. Aí eu até deixo uma sugestão, né? Para aquele que tiver tempo, né? Esse filme é um filme gostoso de ver, muito gostoso, tá? De assistir. Conta, e de maneira muito ilustrada, essa passagem, né? De perseguição dos hebreus até o período de libertação deles, eles chegando até a cidade de Israel, focando no personagem de Moisés. Tá bom? Certinho? Pessoal, falta um pouquinho para a nossa aula acabar, tá? Para quem chegou depois, a tarefa que eu passei, que eu ia corrigir hoje, eu vou corrigir amanhã, tá bom? Que é a página 33 e 39, deixa eu confirmar isso. Página 34 e 39. Quem não fez, faça, que amanhã a gente vai fazer a correção, tá bom? E amanhã eu dou mais detalhes sobre o nosso desafio, que vai começar à tarde, depois do almoço. Se houver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Vai disponibilizar mais para casa lá no aplicativo? Esse não vai precisar mandar lá, só quando eu pedir para vocês. Tá bom. Tá? Certinho? Só quando eu pedir para mandar. Esse não precisa me mandar nada, ok?
Então tá, tchau, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã, viu? Quem não mandou nome, manda. Quem já mandou, pode ir saindo da aula para tomar uma aguinha para a próxima aula. Tá bom? Quem não mandou o nome, me manda, por favor, valendo a nossa chamada. Olha, Oi. eu mandei, só que eu não tenho certeza se estava gravando. Eu vou remandar, tá? Tá. Ô, Bia, eu tenho uma dúvida. Vamos ver se vai dar tempo. Quando é desafio virtual, precisa mandar o nome no chat? Só que eu não faço o meu online, mas precisa. Ah, Tá? tá. O meu não vai ser na aula, não. Vai ser depois. Vai ser à tarde. Certo? Você recebeu meu nome, né? Uai, acho que sim. Então, tchau. Tchau, gente. Beijos. Fica com Deus, viu?